E é uma responsabilidade ministrar para vocês, amém? Abram a Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 30, os versos 15 e 19. Amém? Senhor, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te engrandecer, te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um dos teus servos, pois é a sua palavra, Pai, que muda, Senhor, as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Capítulo 30, Deuteronômio 30, os versos 15 e 19. Amém? Diz assim: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E no versículo 19 fala assim: e os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar. O nome dessa ministração, Deus falou comigo enquanto na verdade eu estava dormindo. Eu acordei e simplesmente já não consegui dormir mais, porque o Senhor, eu escolho Deus. Amém? Nesse texto que nós podemos ver, eu constantemente, ou sempre na rua, ou falando com as pessoas, muitas vezes eu chego em algum lugar e a pessoa de repente começa a reclamar, falar da situação que ela está passando, e geralmente eu cito esse texto com a pessoa, o verso 14, o 15 e o 19. O 14, ele vai dizer assim: a palavra de Deus, ela não está longe de ti, que tenha que alguém subir no céu para trazer ela, ou ir no mar para trazer ela. A palavra de Deus, ela está na sua boca e no seu coração. E aí você vai lá para Romanos capítulo 10, principalmente verso 8, fala isso também, que a palavra de Deus, o que se diz? A palavra de Deus, ela está na tua boca e no teu coração. E eu quero hoje, antes de chegar na parte da aplicação, eu quero falar sobre algumas pessoas que na palavra de Deus, na Bíblia, elas escolheram a palavra de Deus, por exemplo, o Abraão, ele mesmo dentro de uma cultura que era idólatra, lá no capítulo 12 de Gênesis nós vemos isso, ele escolhe Deus. Aliás, Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu hei de te mostrar. E por que Deus pede para ele sair daquela terra? Porque nós vemos que mesmo dentro da família dele havia pessoas que eram idólatras, e Deus não podia tratar com ele sem que verdadeiramente ele saísse daquela situação. E o que isso trazendo para a nossa vida? Muitas vezes você vai estar em contato com pessoas que, em vez de te levar para cima, ela vai geralmente te trazer para baixo. Existem muitas formas de idolatria, amém? Existem muitas vozes do mundo, e às vezes você está diante da televisão, por exemplo, e você vê o dia inteiro coisas ruins, é só catástrofes, é só crime, coisas que não edificam as nossas vidas. E muitas vezes eu falo para minha esposa: olha, eu não vou nem ficar aqui na sala, que eu não gosto de ficar, é todo dia. E pior que eles repetem o dia inteiro a mesma situação. Se eu ouvir de manhã, você pode ter certeza que vai ouvir o dia inteiro sobre aquilo. Por quê? Porque isso é que vende, revistas, jornais, é o que vende. E se eu dependo da minha confissão para ser abençoado na minha vida, então eu tenho que policiar naquilo que eu estou ouvindo, para que exatamente aquilo não venha afetar e destruir a minha fé.
Então por isso Abraão saiu da terra dele, e aí Deus pôde tratar com ele. Ainda assim, nós vemos que muitas vezes Abraão desanimou. Eu creio que no momento em que Deus fala para ele, olha para a areia do mar, olha para a areia, porque ele estava de cabeça abaixo, né, desanimado, e Deus falou para ele, olha, a sua descendência será como areia, de tão grande que será. Em outro momento, ele está provavelmente olhando para o céu e pensando, da onde será que vai vir a minha salvação? E aí Deus fala para ele, olha para as estrelas do céu, e novamente Deus traz a fé dele. E aí nós vemos lá no capítulo 11, né, de Hebreus, que Abraão, ele é considerado um dos heróis da fé. E nós podemos ver o seguinte, lá em Romanos capítulo 4 também, a Bíblia fala, e esse texto geralmente eu uso na rua para falar para as pessoas, a Bíblia fala que Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança de que ele seria feito pai de uma grande nação. E qual era a esperança normal para Abraão e para Sara? É que eles eram velhos e, portanto, não tinha como mais ter filhos. Mas Deus deixa bem claro para ele que era da Sara que viria a descendência dele. Mas ainda nesse momento, aí também Abraão também comete uma falha, né? Por quê? Porque ele aceita, porque estava demorando para chegar a promessa, e ele aceita aquilo que Sara traz para ele. Fala assim, olha, eu não estou podendo ter filho mesmo, pega lá minha serva Agar, e tem um filho com ela, e esse filho vai ser meu. E o que aconteceu? Ele arrumou um grande problema para a vida dele, que está o que está acontecendo aí, essa luta entre judeus e árabes, porque o Ismael é pai dessa nação, das nações árabes. Amém? E se você trouxer para a sua vida, todas as vezes que você toma decisões precipitadas, geralmente acontece alguma coisa errada. E aí você fala assim, puxa vida, por que está acontecendo isso? É porque verdadeiramente você não esperou em Deus, você não buscou uma orientação de Deus. E aí nós vemos, por exemplo, que Jesus, ele fala isso na palavra, ele fala assim, olha, eu faço o que vejo meu Pai fazer. Em nenhum momento Jesus agiu de forma precipitada, mas sempre dirigido pelo Espírito Santo. Eu sei que nós somos seres humanos, somos falhos, cometemos falhas, mas se você aprender a depender do Espírito Santo, com certeza você vai ser livre de muitas coisas erradas. Amém? Outra pessoa que eu coloquei aqui também foi José, né? José no Egito, mesmo em situações difíceis, era um homem íntegro, um homem correto, né? Foi preso injustamente por causa de uma mulher que mentiu. E ele escolheu o quê? Ele escolheu Deus, ele escolheu não fazer aquilo que aquela mulher estava propondo para ele. E a fé dele era tão forte, que aonde ele estava, aquilo que ele fazia era abençoado. Foi preso e lá ele se torna a pessoa central ali dentro daquela prisão. E todas as coisas foram colocadas na mão dele, e ele passou a ser o administrador ali, para que a própria prisão ali fosse perfeita, as coisas frutificasse. E aí Deus entra na situação, porque ele esperava em Deus, ele acreditava em Deus, e Deus tira ele da prisão, para ele se tornar o segundo, na verdade, porque Faraó deixa bem claro para ele, fala assim, olha, só eu estou acima de você. Aqui no Egito, todo mundo depende de você. E quando eu leio, geralmente eu estudo esse texto, eu leio esse texto, eu fico maravilhado, porque lá a palavra de Deus diz que, na verdade, ele comprou todas as terras do Egito para o Faraó. As pessoas elas começaram a se vender para ele, elas mesmas não tinha mais como comer. E quando começou a cantar aqui, né, o hino, mesmo que a oliveira minta, eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor está confirmando esta palavra, amém? E realmente ele foi um administrador tão perfeito, que ele não tinha como não ver, que era Deus que estava agindo na vida dele. E por que eu estou trazendo essa mensagem?
É porque, na verdade, nós temos que aprender a depender 100% da palavra de Deus. Nós não podemos dar 1% sequer para o inimigo, porque, na verdade, se você dá 1% para o inimigo, é tudo que ele precisa para agir e te derrotar. Uma mensagem que ele colocar na sua mente é o suficiente para te derrotar. Quando ele vai lá, por exemplo, no Jardim do Éden, e ele fala para Eva, foi isso que Deus disse? Ou seja, e ela cai, né? E ela fala assim, não é isso que Deus está dizendo. Ou seja, ele inverteu a palavra para que ela pudesse cair no engodo dele. Amém? Então não se engane, todos os dias o diabo, ele cria estratégia para minar a nossa fé. João 10:10 fala isso, né? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é que o diabo rouba da gente? A palavra. Porque se você ficar firme na palavra, ele não pode te vencer, não tem como vencer. Porque a palavra de Deus também diz, né? O próprio Jesus falando, ele disse assim, todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se todo o poder foi dado para Jesus, automaticamente o Satanás não tem nenhum poder. Amém? Mas como é que ele consegue agir no mundo? Como é que ele consegue fazer tudo o que ele está fazendo aí? É porque as pessoas dão autoridade para ele agir. E nós, como servos de Deus, nós não podemos permitir isso. Nós não podemos dar para ele uma arma para ele agir contra nós. Amém? E nós vemos também outra pessoa que agiu dessa forma, foi Davi. Davi, apesar de perseguido por Saul, ele se manteve na presença de Deus. Tem que entender que Davi já tinha sido ungido como rei, mas olha que interessante, né? Ele escolheu ser fiel a Saul do que traí-lo. Você vai ver que em várias oportunidades, qualquer outra pessoa, né, chegaram para ele e disse, olha, você está com ele nas suas mãos, mata ele e você vai se tornar um rei. Ele falou assim, ai de mim, de estender a mão contra o ungido do Senhor. Então ele escolhe ser fiel a Deus. Essa é a diferença. Amém? Outra pessoa que eu coloquei aqui também foi Jabes. Alguém já viu falar em Jabes? Esse texto eu acho incrível. Tem um livro, né, que chama A Oração de Jabes. Lá está falando sobre genealogia. São 4 capítulos, tudo falando sobre genealogia. Mas aí, capítulo 1 Crônicas 4:9, né? Lá Jabes faz uma oração. Ele fala assim, Senhor, amém. Eu tenho decor também, só que você viu como a gente fica agitado, né? Senhor, abençoa-me muitíssimo, alarga as minhas fronteiras, que a sua mão seja comigo, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá. E a palavra diz que Deus atendeu a oração de Jabes. E o que eu acho interessante nesse texto é que Deus chama ele de ilustre. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ali só tem genealogia, e aí Deus faz como que um parêntese, né, no meio da genealogia para falar de Jabes. Por quê? Porque ele foi uma pessoa especial, uma pessoa que escolheu Deus. Todos os outros não estavam escolhendo Deus, mas ele escolhe Deus. Amém? E eu quero dizer para vocês que eu falo isso, principalmente para os meus filhos. Falo, filhos, escolha Deus. Aliás, a minha oração constante, como Josué, que é outro também, né? Deus fala assim para Josué, medita na palavra dia e noite. E aí eu fiquei pensando, muitas vezes eu penso sobre isso. E por que meditar na palavra dia e noite? É que na verdade, quando você medita na palavra dia e noite, você fica mais esperto contra as ciladas do diabo. Amém? É por isso que Deus, ele fala, olha, quer vencer? Medita na palavra. Não é você ler a palavra como um religioso, como para buscar uma bênção. Amém?
Aliás, eu sempre que eu tenho a oportunidade de ensinar para as pessoas, eu ensino para elas o seguinte, eu falo assim, olha, não precisa você buscar a bênção. O que você precisa é se alinhar com a palavra de Deus. Porque Deuteronômio 28 também vai falar que as bênçãos te seguirão. Você, como foi cantado aqui também, você será abençoado ao entrar, você será abençoado ao sair. E a única coisa que você tem que fazer é ser fiel à palavra de Deus. Quando você é fiel, não tem problema, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? E eu tenho um versículo chave na minha vida, e no domingo de manhã também eu ministrei lá, eu e a Thalita, né, Thalita? E eu estava muito agitado, eu passei a semana inteira, falei, meu Deus do céu, rapaz, o pessoal vai, hoje é o dia do pessoal me avaliar, e eu fiquei agitado, eu não dormia, meu Deus do céu, para você ver o respeito que eu tenho pela palavra de Deus e por vocês, amém? Eu estudo a palavra há mais de 30 anos, mas cada dia eu aprendo mais, eu aprendo com todos. Quem quer que venha aqui ministrar a palavra, eu vou aprender cada dia mais, porque eu amo a palavra de uma tal forma que, de verdade, às vezes é algo gigantesco dentro de mim. Esse rapaz aqui, ó, orou por mim lá na vigília. Eu quero dizer para você que foi muito importante para mim aquela oração. Sabe, a coisa é tão forte, tão poderosa dentro de mim, porque eu fico constantemente me julgando, porque a palavra de Deus diz que você tem que julgar, se você não quiser ser julgado por ninguém, você tem que estar constantemente julgando você mesmo, olhando para você, para que você possa acertar, e buscar não errar. Não somos perfeitos, mas eu procuro ser um homem de Deus de verdade, buscar o que é certo, e a palavra de Deus, ela está realmente entranhada na minha vida, e eu falo para meus filhos, falo assim, olha, não existe outra coisa mais importante que você possa fazer do que você viver a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um livro chamado O Cristo Todo Inclusivo. Na verdade, Jesus, ele é tudo para você. Ele é o ar que você respira, é o alimento que você come. Lá em João 6 fala, né, que ele é o pão da vida. Tudo que você precisa, Jesus é. Amém? Ele é a solução para todos os seus problemas. E essas pessoas, assim como Daniel também, Daniel, imagina, um jovem, né, ele esteve lá na corte, né, da Babilônia. Imagina isso, como os Estados Unidos. Muitas pessoas querem ir para os Estados Unidos porque país de primeiro mundo, né? Então a Babilônia era algo que fascinava as pessoas, uma cidade lindíssima, mas ele escolheu não se contaminar com aquela cultura, e ele foi tão fiel, que ele passou por 5 reis diferentes, e todos eles, ele foi fiel. Então significa o quê? Que mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por perseguições, se você tiver a palavra de Deus entranhada no seu coração, você consegue superar e passar por todas as dificuldades. É o que estava dizendo ali. Essa música, né, é baseada no que está em Abacuque 3, né, versículos 18 e 19, fala que mesmo que tudo dê errado, amém, a música é maravilhosa, mesmo que dê errado, tudo estiver dando errado, mas se você estiver olhando para a palavra, né, se você estiver confiando em Deus, pode ter certeza absoluta, você vai ser protegido, você vai ser cuidado, né, você vai prosperar. Filipenses 4,19, como foi citado aqui também, pelo pastor, eu falo para as pessoas, eu falo, você quer prosperar? Comece a citar esses 2 textos que eu vou passar para você. Filipenses 4,19, que diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Colossenses 3,20, que diz, o meu Deus fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E eu deixo bem claro para você, olha, a palavra de Deus está dizendo que esse poder já opera em você. Isso que é importante entender. A autoridade que Adão perdeu lá no jardim do Éden, amém? Jesus recuperou para nós na cruz. Então é isso que nós precisamos aprender.
que mesmo, não importa a luta, não importa a dificuldade, Deus vai honrar a sua fé. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes, na verdade desde sempre, eu sempre falei de fé, mesmo antes de conhecer a palavra aqui do Rema, como foi me ensinado, né? Mesmo antes, às vezes chorando, mas eu sempre confessei e sempre acreditei em Deus. E hoje, muito mais, eu creio verdadeiramente naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino para as pessoas. E já passei por muitas lutas, muitas dificuldades. Houve momentos na minha vida que eu fiquei desempregado, que eu tive que vender coxinha na rua, eu tive que vender sorvete, tive que vender algodão doce. Mas olha, sabe o que eu e minha esposa fazíamos? Nós morávamos 54 quadras da igreja, com 3 filhos, e nós íamos 3 vezes na semana para a igreja de a pé, carregando os filhos. Amém? E eu já estava começando a ministrar, então eu tinha compromisso na igreja, e eu não falhava um compromisso. Foram mais de 10 anos andando a pé, 54 quadras, levando os meus filhos no colo. Porque eu creio de verdade na palavra de Deus. Então, grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, em razão disso. Hoje eu posso dizer, eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, netos maravilhosos. Eu sou apaixonado pela minha família, né? Tenho o prazer de poder jogar bola com meu neto de 23 anos. Tenho outro agora de 14 que vai começar a brincar com nós também. E jogo bola com meu filho. Então isso para mim é um milagre. As pessoas falam assim, quantos anos você tem? 61 anos. Mas quando estou jogando futebol, eu corro mais que a molecada. E isso na verdade é para honra e glória de Deus. Porque às vezes pode parecer que seja algo muito simples. E na verdade é muito simples. E foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele deu um caminho para as pessoas. Falou assim, olha, você quer ser salvo? Somente crê. E as pessoas começaram a dizer, você está doido, rapaz. A própria família dele, a mãe dele, os irmãos dele, foram buscar ele para quê? Para tirar de lá. Falou assim, ó, Jesus ficou louquinho, está louco. Ele está dizendo que ele é filho de Deus. Ele está pregando que tem que virar outra face. Ele está pregando que tem que amar o inimigo. Vamos lá buscar ele, antes que ele seja apedrejado. E aí quando chegam para buscar, porque tinha uma multidão, e as pessoas, olha, sua mãe e teus irmãos estão aí te procurando. E aí aquela frase, né? Ele fala, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Amém? Então Jesus, ele estava mudando uma cultura. Tanto que até hoje, os judeus não aceitam ele como Senhor e Salvador. Eu estava assistindo um dia desses, um ravi falando, e ele disse, não, ele é apenas um irmão nosso. Com certeza ele foi um profeta também, mas ele é só um irmão nosso. Eu falei, puxa vida, pai, como que pode, né? Eles tiveram uma oportunidade, mas não aceitaram. E agora vai acontecer o quê? Eles vão aceitar o Messias errado. Mas glória a Deus, porque eles vão ter a oportunidade novamente, mas vão ter que passar pela grande tribulação. E voltando aqui para a palavra, como a música foi cantada, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus
da minha salvação. Ou seja, esse texto aqui é perfeito. Está dando tudo errado. O que eu faço? Continua crendo. Continua confessando. Está difícil, não tem como eu pagar minha conta amanhã, minhas contas. Ótimo, não tem problema. Continua confessando. E se eu atrasar? Não tem problema. Continua confessando. E continua crendo. Porque como é ensinado aqui, né, é uma estação e vai passar e você vai vencer. Porque o que vai ser lembrado de você é exatamente a sua atitude no momento da dificuldade. Estas pessoas foram lembradas e são lembradas até hoje. Nós estamos lendo sobre elas, porque diante da luta, diante da dificuldade, elas não entregaram para o diabo. E geralmente eu uso para as pessoas que eu estou ensinando na rua o exemplo que foi dado para nós da esponja. Quase todas as pregações eu repito isso aí. Você compra uma esponja de lavar louça, ela está limpinha, aí você põe ela debaixo d'água, ela fica cheia d'água. Aí você espreme, geralmente eu faço a pergunta para a pessoa, sai o quê? Aí tem alguns que respondem errado. Eu falo assim, não, você pôs água, sai o quê? Sai água, ótimo. Assim tem que ser a sua vida. O diabo pode tentar te espremer, fazer o que quiser com você, mas o que tem que sair da sua boca é a palavra de Deus. Se você fizer isso, não tem como o diabo vencer. E aí também, eu penso o seguinte, eu falo, olha, se você viver no nível das emoções, ou seja, dos 5 sentidos, você vai perder para o diabo. Por quê? Porque aqui ele é mestre. Mas se você tirar do nível do sentimento, das emoções, e levar para o nível da fé, você vence o diabo. É simples assim. Amém? Então, na verdade, o que esse texto, o primeiro texto que eu li aqui, de Deuteronômio, tudo está no poder da palavra. Aquilo que você confessar é o que vai valer. E olha que interessante, as pessoas preferem confessar errado do que aprenderem a confessar certo. Primeira coisa que você chega numa pessoa dessa, ela fala assim, não, muda até a face, né? Não vai dar certo. Eu estou enfermo, não sei o quê, a pessoa, aí eu tenho isso, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho não sei o quê, a pessoa fala, né, começa a falar, eu tenho. Bom, você tem, é seu, né? Mas você pode falar contra isso daí. Algo que realmente impactou muito a minha vida no rema, foi que eu fiz 2 anos de rema, com o meu joelho machucado. Eu sempre repito isso também. E no dia da minha formatura, quando eu peguei o canudo na mão, eu fui curado. Só que eu profetizei 2 anos. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E aí, como eu falei que eu gosto de jogar futebol, a minha esposa falava para mim, não, você está machucado, não vai não. Eu falei assim, não, eu estou curado com esse negócio. Não, eu vou, estou curado. Amarrava tudo o joelho, amarrava lá, colocava várias coisas ali. Comecei a chutar, dava bicudo na bola que não podia bater de lado, mas ia. Eu estou curado. Amém? Então você tem que colocar isso no seu coração. Cara, não importa o que o diabo fale ao seu ouvido, porque ele vai falar no seu entendimento. Eu ensino para as pessoas também, Deus não vai conversar com você aqui, tá? Ele não vai falar com você aqui. Geralmente quem vai falar com você aqui é o inimigo, tá? Deus vai falar no seu espírito. Aliás, a palavra de Deus fala isso, ele fala que ele procure os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus com a sua razão? Claro que pode. Romanos 12:1 fala isso. Rogo pelas consolações de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o que o versículo 1 está dizendo? Rogo que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício. Não é fácil você manter a fé. Você vai prestar um culto para Deus, quando diante da dificuldade, você adorar a Deus. Como o apóstolo Paulo e o Silas, que estavam na prisão, estavam com as costas rasgadas, tudo cortada, dilacerada. Aí a Bíblia fala que era meia-noite e eles começaram a cantar louvor a Deus. Você imaginou o que é isso? Começar a cantar louvor a Deus com as costas rasgadas. Qualquer um de nós poderia estar lá dentro da gente xingando, brigando, mesmo que não saísse nada da boca, mesmo que não falasse nada. Você queria mais era que eles se explodissem, mas ele não, ele adorou. Quando ele adora a Deus, o que acontece? Um terremoto.
que abala toda a estrutura da prisão, rompe as cadeias e todos ali ficam expostos. E o que eu acho interessante, maravilhoso nesse texto, é que o carcereiro preocupado, porque a morte de uma pessoa que deixasse alguém fugir da prisão, é melhor o cara tirar a vida mesmo, porque ele ia sofrer demais. Ele já imaginou o sofrimento que ele ia. E não só ele, a família também era açoitada. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, não faça isso com você, porque nós estamos todos aqui. Nós estamos todos aqui. E aí, diante disso, ele faz aquela célebre pergunta, né? 16:31 de Atos. O que faço para me salvar? O que faço para lhe dar salvação? No versículo 31, o apóstolo Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, aquilo que parecia algo ruim para o apóstolo, se tornou em bênção. Por quê? Porque salvou uma família inteira. Ok? Então, o seu testemunho, e eu gosto de falar isso para as pessoas, eu falo assim, olha, tudo vai depender da sua confissão. E olha, eu tenho tido, graças a Deus, pessoas confessando, falam, a partir do momento que você ensinou isso para mim, coisas têm mudado na minha vida. Amém? Eu glorifico a Deus, essa é a palavra. Amém?